Yes. Yes. Faltava esta afirmação. Pode então entrar. Pronto, muito obrigada. Podemos dar agora, começar. Hoje nós vamos falar sobre Mikiyono, não é? Que é um grande desafio para todos nós, porque é um curso de Reiki que vai acontecer agora, este sábado, dia 20 de tarde, e depois no próximo sábado, dia 27, das 10 às 18. Claro que temos intervalo para o almoço, não é? Mas Claro. vamos saber um bocadinho sobre o Reiki Mikiyono. Qual é a diferença do Reiki tradicional? Nós temos o Reiki essencial, o tradicional e o Karuna, não é? Karuna e muitos outros que há por aí com outros nomes. E depois há assim umas vertentes, prontos, mas esses eu já não falo, não é? Agora Claro. temos o Mikiyono que vem com uma vertente completamente diferente e vamos hoje abordar este tema, portanto, quem tiver dúvidas, faz favor, é colocar agora. Estamos mesmo na altura certa. Com certeza. Dá-me um livro que é aquele espanhol. Os livros podem ser adquiridos depois, se pretenderem, ou nas publicações Maitreya, que podem enviar pelo correio, na Associação Portal de Luz, podem ser adquiridos lá, ou no nosso espaço da revista Espaço Aberto também, onde for mais fácil, Porto ou Gaia, neste momento, ou então solicitar pelo correio, que também se envia. Já enviamos alguns, as 108, hoje falta aqui a Luciana. Igual. É esse. A Luciana adorou as 108 contas do Rosário. Muito Show. bem. Diz que já vai quase a meio, mais de meio, adorou o livro. Ora bem, vou começar a história do Mikiyono. Como é que aconteceu? No ano 2000, estava eu, portanto, tinha estado em reunião com os amigos em doutora, Fátima. eu tenho aqui uma pergunta da Luísa Almeida, que diz que gostaria de perguntar qual o verdadeiro Reiki, se é o tradicional. Não sei se o doutor... Não há nenhum Reiki verdadeiro, todo o Reiki é verdadeiro. Okay. Ou seja, se o Reiki é canalização de energia cósmica, portanto, o Reiki é uma das técnicas de canalização de energia cósmica, porque há outros métodos de canalização, como sabemos, de energia cósmica com fins curativos, e não só. Portanto, todo o Reiki, todo ele, desde que não seja fundamentado em interesses financeiros, e quando eu digo isto, digo a criar linhagens e outras coisas mais por aí que às vezes acontecem, você sabe o que eu quero dizer, não é? Sim, sim, sim. Portanto, por conseguinte, desde que o Reiki seja sincero, originário da fonte, ele é sempre verdadeiro, não importa que nome tenha. Aliás, rei é um termo que no japonês, que em japonês, em relação ao kanji que foi escolhido para exemplificar a palavra, quer dizer espírito, e ki, energia vital. Então quer dizer exatamente a energia vital do espírito, ou quer dizer Reiki. Portanto, as técnicas e métodos
são de acordo com esta prática. Há outras práticas, outros métodos, e nenhum é melhor do que outro, cada um tem as suas técnicas, e por conseguinte tudo o que é positivo e favorável à cura é bem-vindo. Penso que esclareci. Sim, penso que sim. Quanto ao Reiki mesmo e a sua origem, este termo desta arte, isso é uma arte com técnica que surgiu, uma arte terapêutica, foi, portanto, doado por Mikao Usui, nós, e efetivamente o que ele tem é todo um conjunto de técnicas e métodos que ele divulgou e realmente o original é o Reiki japonês de Usui. Depois houve um discípulo dele que era médico, que foi o doutor Sujiro, portanto, Sujiro Hayashi, que tinha consultório em Tóquio mesmo e desenvolveu um outro sistema de Reiki. Ele foi aluno de Mikao Usui e desenvolveu um outro método de Reiki para cura terapêutica no consultório. E o Reiki de Sujiro Hayashi, o Reiki Hayashi, que é uma outra forma de praticar e que é essa forma conhecida no Ocidente, porque foi divulgada por Awayo Takata, sendo que o Reiki Usui difere um bocadinho do outro que foi ensinado inicialmente por Takata. E depois, mais tarde, juntaram-se as linhagens e daí, mas todos os dois são verdadeiros e válidos. Penso que esclareci. Sim, depois, entretanto, temos o Reiki Essencial da Diane Stein, que foi uma senhora que queria aprender Reiki, precisava do Reiki, teve algumas aulas de iniciação, não teve todavia dinheiro para concluir os seus estudos de Reiki, porque naquele tempo o Reiki era um bocado caro, e então ela recebeu algumas sintonizações de Reiki e depois teve um encaminhamento espiritual que lhe deram uma forma diferente de sintonização, mais prática até de certa forma, em relação às sintonizações Usui, e que é tão válido como o outro. Tem símbolos, tem os mesmos símbolos do Reiki clássico, acontecendo que tem um símbolo diferente em relação ao símbolo do terceiro nível, que é o Daikomyo. O essencial é diferente do clássico Usui. Mas de resto, a filosofia e princípios são os mesmos. E é assim. Pronto, agora vamos para o Mikiono. Aqui a Dona Luísa penso que ficou esclarecida em relação à situação do Reiki. E se calhar iniciávamos com o Mikiono. Ok. Vou contar como surgiu o Reiki Mikiono. Não, é em cima. Olha bem. O Reiki Mikiono surgiu da seguinte forma. No ano 2000, após ter vindo de Fátima, de reunião com um amigo e outros amigos meus, cheguei a casa à noite e adormeci. Nessa altura eu morava no Bandeiro. Entendi.
Eu não sabia do rato, isso ia eu fazer, mas não via o rato. Pronto, já está desativada o som. Pedimos desculpa, já está. Já está. Ok, obrigada. Pronto. Pronto. Então, como eu dizia, nessa altura eu cheguei de Fátima e vinha cansado, deitei-me e adormeci. Morava no Barreiro, nessa altura. E aconteceu que à 1h e picos da manhã acordam-me, olho e vejo uma senhora sentada na minha cama e reconheci, era a Mãe Cósmica, e disse-me que precisava de mim para um trabalho que se ia realizar e que vinha-me pedir ajuda e colaboração. Eu disse que sim, que estava disponível. E a partir daí começou uma série de instruções que culminaram com alguns livros que eu escrevi, nomeadamente, portanto, dessas instruções saíram à luz o Maria Orienta a Humanidade, esse livro que está publicado. Saiu também um outro livro que é acerca da morte, é urgente saber, e as 108 contas do Rosário, saiu tudo nessa altura, é tudo constante desse trabalho. O que aconteceu é que a minha instrução com a Mãe e as suas hierarquias começou no ano 2000 e acabou no ano 2002. Estive 2 anos em formação, sendo que durante todo esse tempo eu nunca dormi uma noite para descansar. Ou seja, sempre que dormia eu ficava consciente no outro lado e ia a um templo ascensionado receber lições durante a noite toda e trazia tudo para escrever durante o dia, registado. E foi assim que nasceu o Mikiono, Consciência Cósmica, que, portanto, versa filosofia, terapia, portanto, digamos, inovação civilizacional, social, comunitária e portanto, tem as comunidades Mikiono, comunidades convivenciais. Portanto, todo este trabalho surgiu daí, da minha ida ao chamado Templo da Pomba e da Rosa. E em todo esse tempo, aliás, aconteceu uma coisa muito curiosa comigo, que durante o tempo da instrução, esses 2 anos, o meu corpo exalava constantemente um cheiro a rosas fortíssimo. Mal eu começava a escrever, o cheiro intensificava-se. De tal maneira que um amigo meu, um dia que me levou a Fátima no carro, quando chegou de Fátima, o carro cheirava tanto a rosas que ele teve o carro aberto, portanto, 3 dias na garagem, portas abertas e tudo, e o cheiro ficou. Um amigo meu, que é o Juan Martins, recebeu um rosário que eu lhe dei em Fátima, um rosário de pedras, não tinha, portanto, hipótese de ter cheiros, ficou impregnado de um cheiro a rosas que ainda hoje cheira a rosas, esse rosário. Então, é claro que todo este fenómeno aconteceu durante esse tempo da minha instrução. E mais tarde culminou com o meu encontro em corpo físico com a Mãe, coisa que eu já falei aqui com vocês,
E um dos encontros foi na Gardunha, onde ela me passou muita instrução sobre o Miquiono. Está aqui a foto dela comigo. Portanto, como comando extraterrestre, que ela é, e foi ela que fez a aparição em Fátima, precisamente. Temos aqui tudo isto publicado, o meu primeiro livro que se publicou em Espanha, que é Maria Desmascara a Igreja. Então ela fala de tudo, dos papas, das mentiras dos papas e de todas as coisas aqui. Todo este trabalho foi um trabalho que se desenvolveu, então este conhecimento Miquiono Reiki teve integração com as consciências cósmicas que vieram em apoio à mãe, claro, porque se vocês lerem nas liturgias católicas, diz que Maria, ou seja, o nome que nós demos à mãe, é a rainha dos anjos, não é? Ela consta como rainha dos anjos. Ora, se anjos, os anjos, exatamente os anjos que a Bíblia fala, não são uns anjos assim invisíveis com asas. Eram anjos que comiam até, eram seres de carne e ossos, que baixavam e que comiam e bebiam com os homens, como é relatado em Moisés também, mas como é relatado em Abraão, precisamente junto ao Carvalhal de Mamre, quando ele conversa com os 3 enviados e que vão depois sobre Sodoma e Gomorra, e a missão desses enviados a pedido de Abraão é que saquem o seu sobrinho Lot de Sodoma com a sua família antes da destruição da cidade. Vocês podem ver isso na Bíblia. E esses anjos, ditos anjos, que não são exatamente anjos, mas sim o que chamamos hoje extraterrestres, estão com ele e comem e tudo com ele. Já quando Moisés relata a subida à nave, aliás, a subida ao Monte Sinai, relatam que viram supostamente Deus, ele e os 70 que com ele subiram à montanha até um certo lugar, e Deus, supostamente, comeu com eles. Portanto, tal como acontece com Abraão, que Deus come com Abraão. Em Ezequiel, também, no livro de Ezequiel, podemos ver este Deus que vem num veículo voador, descrito por Ezequiel, que viu abrir-se o céu e uma coisa saindo de dentro dele, com a cor e tudo mais, o que ele descreve. E como desce, com as patas e as rodas e aquilo que ele descreve. Portanto, não estamos a falar de um espírito ou de seres espirituais, mas sim de seres físicos com engenhos. Aliás, sobre isto eu escrevi um trabalho que é Os Deuses, exatamente os deuses tecnológicos de Israel. Exatamente um trabalho que eu fiz sobre a investigação das tecnologias dos mentores israelitas. Então, como eu dizia, a senhora que me apareceu é uma comandante de nave. Ela deslocou-se a minha casa, em corpo astral, inicialmente, esteve comigo em corpos subtis, mas também esteve comigo em corpo físico, fez encontros comigo em corpo físico. E desse resultado veio exatamente o Reiki. Então, eu posso dizer a vocês, aqui
aqui o que consta mesmo no livro do Reiki, diz exatamente que esta dispensação foi dada, portanto, foi guardada pelos... e está aqui quem recebeu primeiramente o Reiki fui eu e um amigo meu chamado Eduardo Silva, o Edu, que eu falo aqui, o tal Reiki cósmico, foi assim que foi chamado inicialmente, mas depois foi roubado o nome por um grupo de Reiki americano e registaram o nome. E a seguir processaram-me por usar o nome. Eu tinha todas as provas que eu era o detentor desse nome, mas os advogados disseram que não havia hipótese, porque, de acordo com a lei, quem registra a marca é o dono. E, portanto, se o outro, mesmo que fosse o detentor da marca, não podia mais usá-la, porque aqueles que registaram têm direitos. E então foi isso que aconteceu. Sendo assim, mudámos o nome, porque o conhecimento é que se chamava Mikiono, em termos cósmicos, e eu perguntei à mãe se era possível o Reiki passar a chamar-se Mikiono, e foi-me autorizado. A partir daí, para evitar situações deste tipo, tive que fazer um registro, como se fosse uma empresa, tem um trademark internacional, pagamos uma taxa elevada, mas ninguém pode usar este nome, a não ser nós, que eu acho isso um disparate total, porque eu não vejo a via espiritual como se fosse um aspecto de mercado, mas, enfim, fui obrigado a isso, porque fizeram o mesmo comigo. Então, por isso, o nosso Mikiono tem depois uma rodinha e um Rzinho lá dentro, quer dizer marca registrada, registro. E ninguém pode usar isto senão nós. Mas a legitimidade desta linha vem dispensada pela mãe, e como o Reiki é uma instrução japonesa, daí que ele veio com o nome também em japonês, Mikiono, e precisamente também em japonês não se chama Maria, chama-se Kanon Bobatsu. E a partir daí, por isso, o nosso Reiki é sobre a linhagem Mikiono Ryoho Kanon. E quer dizer, Ryoho quer dizer terapia. E Kanon é o nome da mãe. Daí que é Reiki Mikiono Ryoho Kanon, linhagem, portanto, da mãe. Daí que é um Reiki absolutamente cheio de compaixão, tal como o Karuna, e efetivamente tem símbolos que o integram. Este nosso Reiki tem também os símbolos clássicos do Reiki Usui, como tem símbolos da Diane Stein, quer dizer, que foram revelados pela primeira vez por ela, e tem outros símbolos que não são conhecidos dos reikis comuns, mas é o nosso trabalho que está dinamizado. Este é uma linhagem, este reiki tem imensos símbolos,
e muitos símbolos até de cura, de tratamento, alguns mesmo para cirurgia espiritual, e que se vão revelando por níveis. Entre nós não existe o nível de mestre. Não existe o nível de mestre porque a mãe diz que mestre é um só, aquele que é o nosso instrutor cósmico. Ninguém tem o direito de se chamar mestre, segundo ela. E por isso nós somos instrutores. As progressões de níveis são progressões no nível do conhecimento, e esse conhecimento só é válido se a pessoa o trabalhar. Quer dizer, ter e não fazer nada com eles, tal como no Reiki clássico, não serve para nada. Porque há pessoas que têm formação em Reiki, fazem primeiro, segundo, terceiro nível, etc., até fazem o chamado nível de mestria e não avançam, não fazem nada. Alguns nem fazem terapia, etc., etc. Vocês sabem que isso acontece. Então, o Reiki é basicamente para a terapia. A finalidade é essa. E também tem o conhecimento. O que é que este Reiki tem de diferente? Ora bem, vamos explicar. Com licença, que eu tenho aqui um problema gastal. Vai lá, Cruz. Anda cá, bebê. Vem. Ai, é um pequenote, ainda é adolescente e, portanto, muito inquieto, muito traquinas. Só faz mas depois anda-me aqui em cima dos papéis e dos livros e desarranja-me isto. Eu tenho que estar com um olho em vocês e outro no gato. Costuma-se dizer estar com um olho no cigano e outro no burro. E aqui é assim, um olho para vocês, um olho para o gato. Com o olho para o gato. É isso. Ele também sente a energia e anda de um lado para o outro. Ele é um querido. É o Sami. Enfim. Não, ele quer andar por aí, quer fazer. Depois vem quando. Sabe que os gatos são muito senhores de si mesmo. Pois são. Aliás, são muito independentes. Aliás, ninguém é dono de um gato. O gato é que é dono da pessoa. É o dono da pessoa, é verdade. É assim. A mascote somos nós, não é ele. É verdade. Ora bem. A história do Reiki Mikiono tem o seguinte: nós temos profundamente o trabalho da personalidade, ou seja, o trabalho do terapeuta. Olha, mas meu Deus, agora estou marcando. Lá vem mais um. Esse é outro, doutora. Esse é outro. Eu tenho, neste momento, são 8 gatos que andam aqui. Eles não são meus, eles entram pela casa, eles comem aqui, eles dormem aqui, eles vão para onde querem. E é assim. Sentem-se bem, pronto, vão. Sou aberto à vida. Eles sentem-se bem e vão ficando. Como vocês podem ver, olhem, o bichinho está aqui, em cima de mim. Pois está. Na maior da tranquilidade. E então, isto é um banho de vida, conseguinte não faz mal. A única coisa que eu ia dizer, portanto, este Reiki abrange processos psicológicos do próprio terapeuta, ou seja, o terapeuta, tal como também o outro Reiki, só que não aprofunda isso. O outro Reiki o que é que faz? A pessoa faz a sintonização, recebe a sintonização de primeiro nível, que é chamado para muitos a iniciação. Aqui
recebe a chamada iniciação de primeiro nível. O que é que a pessoa faz? Faz o trabalho de 21 dias, normalmente, de auto-reiki, quando faz, e depois dos tempos de aplicação está apto mais ou menos a passar ao segundo nível, etc. Ora bem, aqui é um trabalho consciente, é um trabalho que é feito em profundidade, um trabalho que é dado para efetivamente conseguir encontrar os seus processos de bloqueio. Porque assim, nenhum terapeuta pode fazer uma boa terapia se ele não for um bom canal. E ele, para ser um bom canal, tem que resolver primeiro os seus problemas. Estão a entender? Por isso, todo o trabalho primeiro é com o próprio e pode, efetivamente, já com os símbolos, ao receber os símbolos, pode fazer também terapia aos outros, mas tem que fazer sempre a sua terapia. Portanto, a diferença entre o primeiro nível clássico de Reiki comum e o primeiro nível nosso é que o nosso primeiro nível há 5 símbolos que são distribuídos. No primeiro nível clássico, o Sui, normalmente não há nenhum símbolo a ser distribuído, exceto que modernamente começaram a distribuir um símbolo no primeiro nível, que é o Shokurei, como alguns instrutores chamados mestres procedem. Mas no clássico mesmo não. Não se passava nenhum símbolo e depois no segundo nível é que se aprendiam 3 símbolos e etc. Por conseguinte, nós temos uma preparação para a pessoa aprender a lidar com a energia, para a pessoa aprender a conhecer-se, a fazer um processo de introspeção e interiorização consigo, de conseguir fazer limpeza até autorregressiva, fazer autorregressão no seu processo, para encontrar a causa dos seus bloqueios. E também fazer a terapia de vidas anteriores, se necessário, a si mesmo. Além disso, tem, portanto, limpeza de karmas, etc., etc. É uma situação bem mais limitada em termos de estar abordado. É um processo muito mais elucidativo do que normalmente no Reiki clássico. O Reiki clássico a pessoa transita muitas vezes alguns anos ou meses seguidos no processo e depois mais tarde é que começa a ver que pode ou deve fazer isto ou aquilo ou aprimorar-se por esta ou aquela linha. Mas aqui é diferente, somos logo orientados de início. E isto pelos nossos mentores pleiadianos inicialmente e arcturianos depois. Ora bem, quem são os arcturianos? Os arcturianos são os nossos mentores cósmicos, oriundos de um planeta que se situa a 36 anos-luz daqui da Terra, localizado na estrela do Boieiro, aliás, na estrela Arcturus, da constelação do Boieiro. E esse planeta dista 36 anos-luz daqui de nós. Então, eles vieram cá e vieram ensinar-nos algumas coisas. Há muito tempo que eles estão, inclusive, ensinando o pessoal daqui deste planeta através do espiritismo. Eles mesmo são mestres no espiritismo, integraram
interagiram com guias espirituais de cá e passaram algumas informações, começaram assim a informação aos seres humanos terrestres. Têm pautado muito na cura, estão virados para a cura, mas essencialmente insistem que temos que fazer a cura mental, espiritual e emocional. Portanto, espiritual, mental, emocional tem que ser feita para podermos fazer a cura de tudo mais. E que todos nós temos que ajudar as pessoas a fazerem a sua própria cura, o chamado processo de autocura. E nós distribuímos a energia, mas essa energia tem que ter um padrão ligado à autocura. Mesmo nós agora vamos dar um nível de Reiki, este primeiro nível que vamos dar, mas depois temos uma instrução mais avançada ainda sobre este nível, com a incorporação aos símbolos de pedras, portanto, com a parte do trabalho dos símbolos nos cristais. É uma coisa muito interessante. Quem quiser, claro, ninguém é obrigado a estudar isto, mas é bastante interessante, porque nós depois fazemos a aplicação como se chama? Da energia e com os cristais também na pessoa, além do tratamento. Portanto, o tratamento na maca leva, além dos símbolos, os cristais. É muito interessante. É muito interessante. Portanto, e depois fazem-se cirurgias espirituais, etc., toda uma série de coisas, mas é em níveis mais acima, porque a gente tem que progredir em conhecimento. E quantos níveis são, doutor? Para já são 5. O nível base são 5 níveis. O nível básico? O nível básico são 5 níveis. E depois é claro, depois nós temos escolas de pessoas que escolhem que tipo de ensino querem. A partir do nível básico nós temos o ensino de terapeutas para humanos. Deixou de se ouvir. Se fizer sinal, o seu doutor não entende. Não, ele como está no telemóvel, de vez em quando falha, ou entra uma mensagem ou uma chamada e falha. Às vezes acontece. Não costuma demorar muito tempo. Podemos é combinar com ele e a Maria faz assim e ele sabe, se sempre fizer assim, perdeu o som. Ele desapareceu até, deve ter ido abaixo. Eu vou-lhe mandar uma mensagem. Sim, no portal. Não disse que era no portal. Quando entra uma chamada, Quase entra logo a seguir. Tanto barulho, o que é isto? para fazer este curso. Aqui outra vez, doutor, já está a aparecer. Já estou a ver se aparece. Já Caiu. Caiu. Nós já não apanhamos a última parte. Dizia eu que eu ainda não vejo vocês.
Vou tentar ver se Nós saio. também não vemos o doutor, só vemos a sua fotografia. Eu não vejo nada, estou às Ainda é escuras. pior, então ainda é pior. Estou escurecido completamente nisto. Ora bem, vamos lá ver. Mas ouvem-me, não é? Sim, ouvimos. Ok, vamos ver esta coisa aqui. Isto aqui de vez em quando as redes falham, principalmente quando dependemos de telemóveis. Os telemóveis são terríveis. Principalmente a rede que aqui atua, a rede melhor aqui na ilha é a Vodafone. O meu servidor aqui é a nós, é pior. Já cá estou, já vou entrar. Bom. Boa. Já estou. Ok, já cá Muito estamos. bem. Pronto, desculpem. São situações... Portanto, há uma coisa que eu não percebi. Estava eu a dizer que aos terapeutas, depois do treinamento, das terapias, a pessoa pode treinar, seguir para um terapeuta de humanos e vai fazendo progressão de níveis com símbolos, etc., a receber pelos níveis, terapeuta de animais, e consoante os animais também há símbolos próprios, terapeuta de plantas, também, terapeuta de lugares e de pedras e isso tudo, e portanto, e depois aos terapeutas planetários, etc, etc. Portanto, e tudo isso tem sido... Nós agora vamos fazer o nível 1, não é? O nível 1 da primeira parte, que é do básico, assim da básico. Primeira parte, e depois vamos ter a outra parte que será o 2, não é? Até chegar ao quinto nível. Até o quinto nível da primeira parte. Quinto nível da primeira parte. E depois quantos níveis são, doutor? Depois é aquilo que a pessoa quiser. Eu tenho nada mais, nada menos do que mais de 300 símbolos. Pois a pessoa vai até onde sentir. São progressões. Alguns símbolos são só para usar em terapia de cura. Para usar mesmo, por exemplo, quando se está a fazer cirurgia, símbolos para tirar implantes, símbolos para remover larvas, essa coisa toda. São símbolos que não são usados, símbolos para meditação, símbolos, enfim, são coisas completamente diferentes do habitual. Completamente mas diferentes. É muito interessante. É muito interessante. Por isso é que se colocarem alguma questão ou tiverem alguma dúvida, quem já tiver alguma informação sobre Reiki é importante para o doutor esclarecer. Que inclusive, por exemplo, há um livro muito importante que até seria bom as pessoas acederem a ele, mesmo mais tarde, que é Mãos de Luz, não sei se conhece. Mãos de Luz eu já tenho, eu tenho. Exato, é um livro muito importante. É espetacular, esse livro é fabuloso. Que até ensina a anatomia do chakra e como fazer a cirurgia das pétalas do chakra e isso tudo. É muito importante, porque é aí que nós trabalhamos tanto com as pedras como com os símbolos próprios para isso. Exato. E isso depois temos, por exemplo, a especialização, entre aspas, de cirurgião espiritual. Sim. É uma coisa muito interessante para fazer cirurgia espiritual. Portanto, normalmente a pessoa que faz uma formação destas, depois tem direito a ter um cartão TEM. TEM quer dizer Terapeuta Energético Mikiono. Eu já faço cirurgia espiritual, mas através do Shipidim. Sim. Claro. Deve ser um género, não é? Mas pronto, mas temos aqui
trabalho mais... deve ser mais enquanto o Shimpiden dá todo um tipo de, digamos, trabalho psíquico mais forte, etc. certo. Nós aqui, além disso, temos mesmo o trabalho direcionado, que pode ser à distância, pode ser feito à distância ou, inclusive, no local com o doente. Eu, por exemplo, tive agora, recentemente, um caso de uma amiga minha que teve um problema de assédio espiritual, portanto, um processo obsessivo de colocação de uma rede energética tipo cola inibitória sobre ela. Apanhou-lhe o lado esquerdo do corpo, etéreo e físico, e ela começou a sentir alguns problemas. E então falou para mim, e eu, nesse dia, estava a trabalhar, vi que havia alguma coisa, mas disse: não se preocupe, faça isto. Disse o que é que ela tinha que fazer, e deixe estar que eu depois, logo à noite, vou tratar de si. E à noite fui tratar dela, e quando fui tratar dela, aconteceu precisamente que ao ir, eu estava, pronto, fiz a minha projeção à distância e é claro que nessa altura eu saí do corpo mesmo, pronto. Há pessoas que saem, não é obrigatório, mas outras que saem com facilidade. E eu tenho facilidade em sair do corpo, e saí do corpo e fui tratar dela à distância. Portanto, ela vive na área de Lisboa, em Sintra, mais exatamente. Eu fui daqui lá tratar dela. O mais interessante é que depois de eu dizer que fui tratá-la, etc., ela disse-me que me viu e que andou comigo de noite. Portanto, o ser dela ficou consciente também no outro lado e acompanhou-me, conversámos, etc. São coisas interessantes, mas isto aqui não é, digamos, uma exclusividade que este Reiki traz. Isto são qualidades que as pessoas já têm em si desenvolvidas ou latentes e que podem ser usadas com o Reiki, porque a viagem astral é uma coisa que não tem que ver com o Reiki, mas que a pessoa que a faz e que usa o Reiki pode fazê-la muito melhor e mais protegida. Inclusive, há técnicas de usar os símbolos do Reiki para proteção. Isto é usado tanto com o Reiki clássico, o Sui, como também com o nosso Reiki. Há símbolos, por exemplo, para proteger o veículo, para proteger a casa, para proteger os objetos, para o trabalho render bom êxito, etc. Vocês sabem que é assim, quer dizer, vocês, aqueles que têm Reiki e que já estudaram Reiki. No restante, é um processo meramente de continuidade, não é? Que a gente vai seguindo o caminho enfim, de todo o processo. Nós temos aqui um caso importante, que é a questão de como tornar-se consciente de si mesmo. Ou seja, este Reiki exige, o outro também, mas este Reiki exige um maior comprometimento da pessoa. A pessoa tem que se comprometer a ser mais
como é de dizer, mais criteriosa em relação a si própria, em relação aos seus compromissos, tomar mais sentido de responsabilidade para dedicar tempo a si mesma, diário, ao seu processo. Porque é assim, o Reiki, pensam as pessoas, o Reiki eu faço, mas faço o Reiki quando tenho tempo. Ora bem, há uma coisa importante, consciência Reiki. Consciência Reiki é uma coisa especialíssima. E é uma coisa que vos vai dizer o seguinte. Na consciência Reiki, o Reiki não está separado de nós. O Reiki está em nós. E nós somos um pilar de Reiki constante. Mais ainda, o Reiki tem um comprimento de onda que já foi medido, que varia entre 0,4 a 0,6 micrômetros por segundo. O comprimento de onda de um raio da frequência dos infravermelhos. É por isso que a gente, quando faz a aproximação das mãos e quando aplica, se sente aquele fluxo de energia infravermelha, aquele toque, o toque antes de tocar mesmo na pele, a gente sente um toque energético e um toque com calor, mais ou menos consoante a necessidade. O Reiki é uma energia, ela mesmo, inteligente, uma energia que sabe por si mesmo o que quer e que sabe aonde deve ir. E que muitas vezes o terapeuta, por exemplo, pode pôr aqui a mão no ombro a passar a energia e o que está a receber é capaz de sentir a mão cá embaixo no tronco ou no outro lado a fazer a passagem de energia ou na cabeça ou no outro lado. Porque a energia vai aonde ela sabe que faz falta. Mais ainda, o terapeuta, ao passar energia com este método, já com o outro era a mesma coisa, não fica drenado energeticamente. Normalmente, cerca de 60% a 70% da energia recebida é passada para o doente ou a pessoa que vem à terapia. E os outros 30% ou 40%, conforme a necessidade que a energia sabe, ficam no terapeuta. Mais ainda, às vezes, se o terapeuta fizer mais do que um tratamento a alguém por dia, o terapeuta fica com mais de 100% de energia. Então se recomenda que ele passe essa energia à Terra para não ter excesso de energia e não criar bloqueios de processo. Daí costumar dizer-se à pessoa que vá a um sítio onde haja árvore, descarregue na árvore, ou descarregue em plantas, etc. Ou simplesmente faça festas aos animais e dê-lhes a energia positiva da vida que tem, a energia vital que está ali acumulada, a energia cósmica. Reiki é também compaixão. Reiki é compaixão. E o Reiki cósmico Mikiono é um Reiki compassivo, porque é um Reiki que vem de energia mãe, mesmo advindo dos Pleiades arcturianos.
Ora bem, porque os pleiadianos, porque os arcturianos? Primeiramente, quem fez uma aproximação à espécie humana foram os arcturianos, inicialmente à distância, não interferindo muito diretamente, mas subtilmente através da linha do espiritismo. Porém, depois, mais fisicamente, vieram os pleiadianos fazer contacto e, sobretudo, enviar mensagens para a evolução de uma consciência social e uma consciência material, física, ou seja, um avanço tecnológico, físico, social. Os pleiadianos são para a sociedade, para a vida material, ajudar-nos a ter uma evolução material com um sentido espiritual, claro, mas não tão amplo quanto os arcturianos nos ajudam. E os arcturianos vêm para a cura e para a ampliação de consciência e a ativação da conexão espiritual. É aí que eles trabalham. Por isso, juntaram-se aos pleiadianos para que possa haver um florescimento de uma sociedade curada, uma sociedade pacífica, uma sociedade ativa na bondade, na compaixão e na luz que é necessário portarmos, e isso não só entre nós, mas sim para com a vida. Por isso é que este Reiki tem linhagem para animais, tem linhagem para a parte das plantas, tem linhagem para a parte da natureza, e quando digo a natureza, digo o trabalho dos elementais e juntamente com a vida que vai nascendo, porque tem consciência com os elementais, e não só, etc. Portanto, é um Reiki muito desperto para níveis subtis, níveis físicos e níveis astromentais. Daí que tem toda uma outra responsabilidade. Por isso a gente tem que ter uma preparação maior neste campo. Poderemos dizer ou perguntar se este Reiki terá a ver com a quinta dimensão? Este Reiki tem a ver com a quinta dimensão, exatamente um dos motivos, uma das propostas dos pleiadianos é exatamente desenvolvermos a consciência pentadimensional, ou seja, da quinta dimensão. É um dos trabalhos que vamos ter na evolução dos níveis. Portanto, é como o Reiki que nós estamos habituados, ou o tradicional, ou o essencial, estivessem, posso dizer, desatualizados, estão a ficar desatualizados? Não diremos isso, não diremos isso. Não. Ele ainda é útil, ele é útil, não é? Não, é útil sempre, é Ele útil. É útil vamos sempre. ver uma coisa, não, é sempre útil. Portanto, o Reiki, uma coisa, este Reiki cósmico tem símbolos próprios para as crianças. Podemos sintonizar crianças no Reiki como curadores. Muito interessante. E os símbolos são diferentes dos nossos, e muito simples. A partir de que idade, doutor? A partir da idade que eles queiram ser sintonizados. Porque do conhecimento que eu tenho é a partir dos 12 anos. Isso já não é bem assim, porque hoje em dia, vocês sabem que hoje em dia há uma progressão muito grande de Sem consciência nas crianças, e há crianças fantásticas. Há crianças com 8, 9 anos que têm uma maturidade às vezes maior que alguns adultos. É verdade. E sobretudo uma perspicácia e capacidade
de aprofundar, que é uma coisa tremenda. O que nós fazemos a estas crianças é dar-lhes atributos de cura mais suaves, coisas mais simples, também para não se carregarem energeticamente de energias pesadas que os outros têm. Também, atenção a isto, também podemos sintonizar animais como terapeutas de Reiki. Como? Exatamente. Eu vou contar uma história que me aconteceu. Ainda hoje eu tenho um amigo no Algarve, que ele é fisioterapeuta e na altura estava casado com... e a esposa, ele atualmente é divorciado desse casamento, e a esposa na altura era médica dentista. Eles os dois foram meus alunos de Reiki, dentro deste Reiki cósmico, e o que aconteceu? Ela um dia estava doente, eu estava lá em casa, e ela pediu-me para lhe passar Reiki. E eu comecei. De repente, o cão dela, que é um caniche, veio-me pedir que o sintonizasse no equivalente entre nós, reikianos, ao nível mestre de Reiki. Veio-me pedir isso. O cão pediu-me mentalmente. Uma coisa que eu tenho é que eu falo com os animais e eles falam comigo. Mas falamos mesmo como se fôssemos seres humanos. Quer dizer, eles são um outro nível de consciência, mas entendemos no plano da consciência. Além de fazermos transmissão de imagens telepáticas. E aí funciona diferente. Eu passo uma imagem já em vez de frase. Eu, para falar direto e mais rápido ao cão, eu mando-lhe as ideias em concreto, como se fosse uma fotografia que eu plasmo. E assim também com os gatos. Resultado. Então o cão vem-me pedir a sintonização e eu fiz-lhe a sintonização. Você sabe o que é que o cão fez à dona? A dona estava deitada, eu estava a passar Reiki. Ele coloca-se em cima da dona e ela estava com um problema que lhe estava a afetar a zona ginecológica. A parte ovárica estava nessa altura com um problema. Então aquele cão vai buscar uma peça que tinha, veja bem, cúbica, de forma cúbica, cor vermelha, e vai colocar na zona, portanto, entre as pernas, exatamente na área genital, ali ao pé mesmo do chakra da raiz. O cão. E fica com as patas colocadas de modo em postura de passar Reiki. Este Reiki tem essa possibilidade de nós, os que estamos mais despertos para a consciência animal, entendermos que a consciência animal interage connosco de uma maneira mais profunda do que aquilo que pensamos. Por isso temos que desenvolver a nossa consciência e não ver os animais como seres inferiores. Não ver os animais como incapazes ou inferiores ao humano. Pelo contrário, os animais, foi uma coisa que a mãe me disse quando eu estive no templo com ela. Ela disse-me que alguns dos anjos em forma espiritual resolveram encarnar-se na Terra na forma de animal para ajudarem os homens.
Portanto, tenham esta consciência. É muito interessante mesmo este conhecimento, esta consciência. Respondendo a que o Reiki seja uma coisa do passado, uma coisa antiga, vocês sabem que Mikao Usui, quando falou sobre o Reiki, ele disse que havia bastantes mais símbolos cósmicos, mas que naquele momento só aqueles interessavam ser passados à humanidade. Isto foi no início do século XX, como vocês sabem. Nós estamos no século XXI e estamos numa viragem de consciência e numa mudança planetária. Por isso, uma coisa que acontece é que este conhecimento Mikiono dá-nos a conhecimento de um outro corpo que foi anexado ao corpo etérico humano, que é um corpo de mutação e onde tem outros canais diferentes de circulação de energia e com formas diferentes de circulação. Isso foi-me revelado e eu aí, inclusive, faço acupuntura diferente já sobre esses pontos de canais. Por isso é chamado micropuntura e não acupuntura, porque a acupuntura é a acupuntura japonesa ou chinesa clássica. E então o que nós temos a nível do Mikiono é a micropuntura, que é diferente. Daí que todo esse trabalho são trabalhos, pronto, para desenvolver, e há níveis de curadores. Podemos inclusive fazer reikipuntura e podemos fazer até a acupuntura com símbolos de reiki. Há muitas perspectivas, muitas probabilidades para um bom terapeuta se inserir na sua ação. O reiki que foi revelado, o antigo e o clássico, tanto de Usui como o essencial, são reikis válidos e são importantes para aqueles que querem iniciar o seu caminho. Quem quiser começar por este, como você já viu, os nossos símbolos comportam também os símbolos do Reiki clássico. Certo. E não só. Por conseguinte, não perdem nada em fazer o nosso curso, porque acabam de ficar com o Reiki clássico dado, e mais do que isso. É um outro nível de consciência. É um nível para o agora, mas também é um nível que é só para aqueles que estão aptos e sensíveis a este tipo de mudança, a este tipo de consciência. É uma consciência, digamos, do mundo novo. É uma consciência do mundo novo no mundo velho. Eu lembro-me do que a mãe me disse naquela altura que me deu a instrução. Ela disse exatamente esta frase: nós vimos o céu à terra para conseguir elevar a terra ao céu. Foi isto que ela disse. Portanto, este Reiki é exatamente com esta consciência. A descida do céu à terra para levar a terra ao céu. Creio que com isto diz tudo, que vocês percebem o que é que isto quer dizer. É óbvio que eu tenho uma conexão muito grande com a energia da mãe, ou com a energia mãe, chamemos-lhe assim, e na minha ação eu sou um homem que passo muito a energia mãe, sou um homem muito mãe no meu trabalho, na minha ação. Porquê que sou mãe? Sou mãe porque normalmente a mãe, em geral, é a rainha da compaixão, não é? As mães são compassivas com os filhos, têm um amor profundo com eles. As mães conhecem os filhos melhor que ninguém. Aquela mãe que é responsável conhece o seu filho
bastante bem. De tal modo que o filho não precisa dizer nada, ela basta lhe olhar, já sabe que há problema, ou não há problema, ou sabe que tipo de sentimentos ali vão. Eu sou um bocadinho parecido, mesmo com os meus doentes, sou um bocadinho mãe neste aspecto, porque sou capaz de dar um puxão de orelhas, mas dou com amor e com todo aquele carinho necessário que as pessoas têm. E quero dizer a vocês que as pessoas estão doentes e as doenças geram-se não por causa dos vírus, mas pelo medo e falta de amor. Estou pronto ao que vocês quiserem, digam coisas, mandem daí. Está aqui a Dona Laura a perguntar onde podemos saber mais informações sobre as datas, as formações e as datas. Portanto, podem, através do e-mail do Portal de Luz, fazer a questão e pode ser mandada a informação. Na revista Espaço Aberto, na parte dos eventos, tem a informação toda sobre este Reiki. Através do e-mail da revista Espaço Aberto, que eu posso deixar aqui também podemos dar informações. Exato. As datas é para este sábado, dia 20, das 15 às 18, é a primeira parte, e depois no dia 27, das 10 horas da manhã à 1 da tarde e das 14h30 até às 18. Não sei se tem mais alguma questão, eu posso deixar aqui os e-mails para, entretanto, alguma questão privada que queiram, desculpem, eu enganei-me. Temos algumas condições a nível de valores que poderemos dar particularmente. As formações vão ser, estamos aqui a Dona Laura a perguntar, as informações neste momento são só estas datas que temos, vamos ter outras, de certeza absoluta. Mas neste momento é as que temos e as formações vão ser dadas online, exatamente pela plataforma Zoom. Inicialmente online, exato. Exatamente. Aliás, a sintonização vai ser feita à distância, vai-se pedir que as pessoas tenham um nível de consciência muito elevado, que procurem estar com uma consciência muito, muito interiorizada, sem medos, com bons sentimentos, boa energia. Podem fazer antes disso uma pequena limpeza psíquica com eles, ou seja, como fazer muito facilmente, colocando até umas flores no local onde vão fazer a formação, tendo até umas lamparinas, por exemplo, mesmo de velas ou isso, aquelas velinhas que se põem, ou lamparinas de óleo, com algumas essências, inclusive, derramadas no local, porque as essências queimando, elas dão um cheiro muito agradável e ao mesmo tempo atraem muito boas energias. Daí que isso é importante. Quanto à roupa, a ter uma roupa de preferência larga, para que não dificulte os movimentos e não incomode, e estarem o mais à vontade possível, o mais confortável que possa ser. Quem possa estar descalço e portanto, ter os pés diretamente em contacto com o solo da casa, claro, pode estar,
mesmo com umas meias calçadas, porque neste tempo parece que está frio por aí, e até para quem for mais friorento, há assim aquelas meiazinhas de quentinhas com lã e tudo isso, e se uma não chegar podem pôr dois pares de meias, um por cima do outro, para aquecer os pezinhos. É isso que é importante e, enfim, e agora veio aqui dar testemunho o meu coordenador assistente, veio aqui apoiar, não é? Como vocês veem. Doutor, é necessário o branco, estar de branco? Cores claras, se tiverem branco, cores claras. Mas também, atenção, também podem optar pelo vermelho, porque o vermelho é uma cor de energia espiritual. E, sobretudo, no inverno, vocês não se esqueçam que os mestres de Reiki no Japão, quando fazem formações, alguns deles vestem a vermelho e preto. Pois é verdade. Exatamente. E porquê? Já agora... Bom, o preto é uma cor neutra e há um preto chamado preto negativo, que é aquele que a gente considera, e há o preto positivo. Aqui o preto representa a energia profunda do universo, o cosmos. O preto, sim. O espaço profundo, que é o chamado vazio, o vazio de tudo. Não é? Sim. Que, como vocês sabem, os orientais, os monges orientais têm muito este conceito do vazio profundo. E depois temos o vermelho, que é uma cor ativa, que é uma cor de energia, é a cor da vida, é a cor do fogo, o fogo da vida. E como o Reiki é uma energia fogosa, portanto, se a pessoa se vestir de vermelho, sobretudo num dia frio, o vermelho aquece. Não sei se já reparou. Quando estiver frio, vista uma peça de vermelho e vai ver se não fica com calor. Eu às vezes tenho necessidade do vermelho. Tenho muita necessidade do vermelho. É. Claro. Mas nunca associei ao calor. Se a pessoa estiver... Atenção aqui. Se a pessoa estiver... portanto, se for uma pessoa muito acelerada, portanto, e um bocadinho, portanto, impaciente, recomenda-se não pôr vermelho, porque aí fica com tudo muito mais exacerbado. Não pode ser. Porque as cores têm terapia connosco, as cores são terapêuticas. Certo. Eu, por acaso, eu uso vermelho terapêutico, o meu vermelho é terapêutico. E atenção, eu uso vermelho e preto. Vamos ver, vermelho e preto. Está a ver? O preto. Portanto, estou de vermelho e preto, que é o preto profundo, o preto universal, e o vermelho da vida. Claro que a gente já sabe que aquelas pessoas que querem dizer mal de nós vão dizer que somos satânicos, porque são as cores. O vermelho e preto está associado a isso. Não há diabo nenhum aqui. O único diabo somos nós. Aliás, uma das coisas que a gente vai ter que enfrentar são os nossos dois demónios pessoais, que vivem dentro de nós, constantemente. Chamam-se ego e personalidade. E é com esses que temos que lutar. Porque esses são os nossos maiores inimigos que deitam tudo a perder. É verdade. Mais alguma pergunta, por favor? Têm que abrir a nível de som, por favor, que eu fechei toda a gente. Por causa do barulho. Ok. Portanto, quem quiser falar, por favor, ative o micro. O som. Ativar o som. Tem alguma questão para colocar?
Eu já deixei aqui no bate-papo mais algumas mensagens. Não sei se tem mais alguma dúvida que queiram colocar. Eu não percebi na parte dos animais porque interessava-me. E a ver se eu entendi. Este Reiki é o inicial, é um básico dos básicos para iniciar o básico. Pronto, é assim um bocado, mas percebem? Estas 2 aulas é o início só, certo? Sim, não, aquela aula, as aulas que vamos dar, já é o curso de Reiki. Estes 2 dias já é o curso de Reiki, já é o nível 1, o primeiro. É o básico do básico, que o doutor disse que é os 5, há mais 5 módulos, sim, certo? mas temos que fazer 1 a 1, porque não podemos passar para o 4º ou 5º ou 3º, apanhar no 3º, deixando os outros para trás. Claro, pronto. Então temos 5 fases. 5 degraus a percorrer. Exatamente. E 5 degraus a subir na escada. E não engloba até o primeiro patamar de descanso. E não engloba os animais. Engloba tudo, porque todo este reiki, aliás, como o outro, o Reiki Usui ou o Reiki essencial, está sempre aberto aos animais. Este reiki, à medida que nós recebemos os símbolos, eles podem ser distribuídos, eles são logo, além do que está básico no manual que eu já enviei, o manual está na posse da nossa amiga aqui, portanto, tem uma descrição básica, mas depois nós vamos sobre cada símbolo ampliar mais o seu conhecimento, e isso aí convém vocês terem uns caderninhos de notas para tomarem umas notazinhas sobre o símbolo. E claro que tudo isso vai aplicar-se à vida, e toda a vida é suscetível de ter a energia a ajudar. Daí que os animais estão sempre cobertos, os animais, as crianças, tudo está coberto, as plantas estão cobertas. Eu posso citar a vocês e apresentar um símbolo, que é o Bumikarim. Este símbolo que faz parte do nosso Reiki cósmico, este símbolo me salvou no meio de tempestades fortíssimas, salvou vidas e tempestades. Houve testemunhas, precisamente na Venezuela, quando um furacão enorme, um super furacão, vinha atingir a costa, há uns anos atrás, com ventos que traziam quase 400 km por hora, foi uma coisa louca. Toda a gente viu o furacão aproximar-se da costa e bateu numa parede invisível, ninguém sabe explicar o que é que aconteceu, e desfez tudo de repente. E foi porque eu e outros estávamos à espera dele com exatamente este símbolo. Em que livro é que está, doutor? Está no Mikio segundo da Mikio, no primeiro volume. No primeiro volume? Aliás, temos aqui a projeção do símbolo em cores, e com as auras e tudo. Está na página 92 e 93 do primeiro volume do Mikio. Tirei fotocópias ao símbolo, porque assim eu esqueço-me muito dos símbolos. E então, no escritório, e também dei a colegas quando anunciavam a aproximação de tempestades. A senhora já trabalha com ele.
Eu não, eu gostei e usei, porque o doutor também já postou isso. Utilizem isto para isto assim, assim. Eu usava. Exato. É verdade. Mas não só, este símbolo também vai na cura. Eu posso aqui descrever um bocadinho do símbolo, isto já é quase um pré-curso de Reiki. Ora bem, eu vou dizer, se vocês olharem, vocês verificam que o símbolo tem no seu centro, tem uma circunferência no seu centro. E dentro da circunferência tem um triângulo. E dentro do triângulo tem um quadrado. Ora bem, vamos à simbologia. O círculo significa o Sol, a vida solar, que é o dador de vida universal. O quadrado é a Terra. E o triângulo é a Trindade Divina, a energia trínica, que é Pai, Mãe e Filho, ou Pai, Filho e Mãe, que é o chamado Espírito Santo, porque a Mãe é também a energia do Espírito Santo, simultaneamente. Então este símbolo representa os 3 aspectos criativos da energia divina solar, porque o Sol é o Deus físico do sistema em que nós vivemos. Mantém-no vivo, está a vida, pela energia. E então temos aqui, nós vemos a descida na vertical, a linha central, o pilar central, até cá abaixo, que é o eixo central, representa o caminho do meio e a descida da energia. E depois temos aqui a atravessar no meio do quadrado e a fazer exatamente o diâmetro correto do círculo e mais além do círculo, para um lado e para o outro, faz uma cruz, portanto, que representa o nível do horizonte, e este horizonte é, primeiro o céu desce e gera a vida, gera a matéria. Este horizonte é a vida material, ou seja, onde o espírito evolui para se transformar. E depois aqui este tripé, de um lado e do outro, simboliza exatamente os 2 caminhos, o caminho da misericórdia e o caminho da justiça, e o equilíbrio, o eixo do caminho do meio. Então, é preciso trabalhar o equilíbrio entre a misericórdia e a justiça, porque a justiça sem misericórdia é pura vingança. Perceberam? E aquela linha que desce, que anda parece um fio, não é o fio de ouro, não é o fio dourado. Qual? Lá em cima de tudo há um fio que percorre... este aqui em cima, que desce. Até para representa a descida da vida cósmica, a descida do espírito à vida, a fonte da vida, que representa Deus, a fonte da vida. É um que não é reto. Exatamente, vem por ali, exatamente. E nós precisamos de ter o livro de Miki Ono, a primeira edição, ou o manual nesta fase é suficiente? Vocês podem ter o livro, porque é sempre mais um anexo apoio, não é? ao conhecimento, até porque este livro, como vocês, os que já leram, ele é muito versátil, sobretudo nos mantras. Os mantras e tem, por exemplo, aqui o trabalho do coração ao lado da mãe. Isto é uma das coisas que nós iremos trabalhar também no nosso Reiki. E a Cruz Superior da Liberdade, etc. O túnel radiofotónico de consciência do ser paradisíaco, isto tem a ver com a consciência siriana, enfim, etc, e muitos etc. E mais será desvendado em breve. Tudo vai gradualmente. Tudo vai gradualmente. De maneira que é interessante nós falarmos aqui
porque isto é quase um pré-curso que a gente vai dando, mas é bom porque as pessoas têm as suas dúvidas e sempre ficam esclarecidas. Eu posso garantir a vocês que em situações difíceis, em situações de grandes crises, eu sempre usei este símbolo para acalmar, sempre. Tivemos furacões, tivemos tempestades grandes, tivemos tudo. Sempre este símbolo moderou as coisas de modo a não haver grandes problemas. E mesmo quando houve situações com vidas ceifadas, foram sempre só as mínimas que puderam ser na situação. Também, como vocês sabem, não, há uma lei cósmica que é a lei dos acidentes. A lei dos acidentes é uma lei que no acidente não acontece nada por acidente, mas acontece tudo já pré-planeado, pré-anunciado. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, uma pessoa resolve desencarnar num acidente. E é claro, isso a pessoa escolhe essa forma de partir. Então isso é uma coisa que choca os outros. E o próprio não sabe, mas fez esse acordo antes de partir. Então há várias formas de sair daqui. Uns saem mais aparatosamente, outros mais tranquilos nessa partida. Tudo isto leva as pessoas muitas vezes a pensar, porque será, porque não sei quê, porque assim, porque os próprios karmas assim determinaram, que são os karmas individuais. Certo. É isso. O doutor falou noutro livro que eu estive a pesquisar, não me lembro do título, mas que estava esgotado. O ser... sim. O curso sobre a quântica. Sobre a quântica. Curso sobre a quântica, exatamente. Exato, e esse não consegui encontrar, estava esgotado. Sim, não mas sei se, entretanto, mais tarde... Vamos conseguir certamente, e em última instância, se a gente não conseguir, nós podemos fazer uma coisa. Depois eu posso gradualmente tentar arranjar forma de fotografar as páginas e passar isso. Eu vi na UC e na UC não tinha, só não vi na FNAC. Na FNAC ainda não consegui passar capítulo a capítulo lentamente, porque é claro, são coisas... Mas ele não é preciso agora para início. Não. Mas a gente não pode, claro, estar a vender isto, porque senão estávamos a fazer dinheiro sobre uma edição que é do editor, não é? Não. É só para ajudar no entendimento, quem quiser, claro. Exatamente. Mas vamos ver, vamos esperar, pode ser que se encontre. Se não, pode ser que haja online a versão. Sim, em PDF. Pode ser que haja. Até pode ser que se consiga. Pode ser, exatamente, é aí que eu digo, pode ser que a gente consiga isso. Por isso, vamos pesquisar e ver. Mas nós temos que fixar os símbolos. Os símbolos não só devem ser fixados, como devem ser desenhados para melhor os trabalhar. Sim. Isso também já era requerido no Reiki clássico normal. Mas não se preocupem, porque vocês, de início, parece que não se fixa, mas fixa-se muito bem. No Reiki clássico, o símbolo quase toda a gente não consegue fixar e que ficam todos batendo de frente é no segundo nível o Onshazé Shonen. O Onshazé Shonen. Verdade. Mas eu, aos meus alunos, eu costumo
dá-lo por partes. Dou-lhes o on, o chá, o zé e o xó e o nen. Dou-lhes as partes todas, como é e como é que aquilo se acopola. Acabam por facilmente integrar. Certo. A forma de fazer. É muito fácil. Mas não se preocupe, é por isso que existem os manuais e é por isso que os símbolos lá estão. Porque quando a pessoa quiser e não se lembrar, vai ver o símbolo. Aliás, estes nossos símbolos, neste Reiki, é um desafio e eu próprio, que fui de certa forma, entre aspas, perdoem-me a expressão, paridor, digamos assim. Eu digo paridor dos símbolos, não digo criador. Eu não fui o criador porque os símbolos já vieram do outro lado, vieram do cosmos. Eu apenas os vi e os reproduzi. Por isso eu chamo-me paridor, pari-os, não os criei. Mas eu, que os trabalhei, acreditem que eu alguns já esqueci. E quando eu tenho que ir ver às vezes aos manuais para ver o símbolo que está, etc, etc, porque senão eu perdi-me nos símbolos, porque como são 300 e tal símbolos que eu tenho, é difícil saber tudo de repente e nunca esquecer, porque não usamos tudo frequentemente. Normalmente no Reiki clássico, as pessoas usam aqueles símbolos, de início 3 símbolos que se trabalham, alguns trabalham a vida inteira só com 3 símbolos, e por último 4, 5, 6, 7, consoante a progressão, 7 ou 8, consoante a progressão da chamada mestria. Mas quando os praticantes fazem a aplicação do Reiki, eles usam os símbolos todos, regra geral. Aqui estávamos feitos ao bife, como diz o outro, não é? Estávamos feitos ao bife. Se a gente fosse desenhar ou pensar 300 símbolos, Deus nos livre, nunca mais, tirem-nos daqui, não é? Por isso é que é o acesso quântico. O acesso quântico é isso. E nós mesmo, o ideal nem é desenhar o símbolo, é visualizar o símbolo e projetá-lo mentalmente. Daí que nós só desenhamos, e isto também é no Reiki clássico, nós só desenhamos o símbolo nos inícios, que é para aprendermos a fazê-lo, para podermos ensinar os outros. Porque de resto, quem está habituado a praticar Reiki, visualiza e projeta logo, nem está a fazer o símbolo, nem pensar. Não pensem nisso. Doutor, eu tenho que dizer uma coisa antes de terminar. Diga, ainda não terminei, mas diga. Só quando terminar. Ok, está bem. Sim, senhora. Mais alguma questão? Está tudo muito caladinho. Aproveitem, porque depois não digam que não souberam. Escrevam aqui no bate-papo, se não quiserem falar. Pronto, é uma sugestão. Ok. Pronto, aqui a Dona Laura está a dizer que não vai conseguir fazer nestas datas. A gente pode agendar depois um primeiro nível mesmo da primeira parte, entre a primeira e a segunda, podemos fazer isso. Sim, a Dona Laura está a dizer que não pode fazer nestas datas, mas depois vai pedir informação sobre próximas datas. Claro. Pronto, não há problema, nós veremos isso, não se preocupem.
Sim, eu acho que agora, depois, para janeiro, se calhar... sim, era isso que eu ia dizer. Agora a gente não vai pensar no Natal, no Vai Natal, pensar nas não vamos rabanadas, não é, pensar, doutor? não vamos, Para exatamente, engordar mais um não vamos bocadinho. pensar, não vamos pensar nisso. Há uma coisa que é importante. Convinha que as pessoas, para fazerem o curso de Reiki, convinha que as pessoas tivessem portanto, o estômago e os corpos mais limpos. O que é que eu quero dizer com isto? Limpos em termos alimentares, ou seja, vamos tentar, se possível, não comer carnes ou não comer coisas muito pesadas, comer alimentos mais leves, pronto, e algo que vocês se sintam confortados, portanto, que se sintam confortados, sem ser com fome, mas sem estarem pesados, a sentir peso, desconforto, porque isso também faz a pessoa depois adormecer, percebem? Exatamente. E 24 horas antes, doutor, 24 horas antes. Sim, convém começar a fazer uma higienezinha alimentar. Porquê? Quando a gente enche o estômago, depois a seguir o sangue todo vem à zona digestiva, ao estômago e ao intestino. Porquê? Para fazer a chamada digestão e tudo mais. Por isso, todos os animais, e sobretudo os carnívoros, depois de comerem, o que é que acontece? Adormecem logo a seguir, não é? Adormecem, porque portanto, o sangue deixa de ir à cabeça e vai para as vísceras, e aí, portanto, torna-se mais lento, mais pesado o raciocínio, tudo isso. Daí que se aconselha a ter uma nutrição mais suave, mais frugal, fruta se possível, algum cereal, umas coisas assim suaves. Bebidas alcoólicas nenhuma, de preferência. Não convém. Não convém, não convém. Não é que impeça o Reiki de entrar, mas torna a energia um bocadinho mais pesada, só por isso. E convém que vocês desfrutem plenamente da energia mãe. É isso. Porque quem vai fazer a sintonização é mesmo a mãe que a faz. A sintonização é só feita dia 27 ou já no dia, neste sábado, no dia 20? Dia 27 nós fazemos a sintonização forte. Neste fazemos uma pequena sintonização para as pessoas se interiorizarem com a energia. Vamos dar também neste sábado, portanto, dia 20, vamos dar também como se chama aquilo? A questão das leis, as leis cósmicas, para poderem entender as leis. E isto está dentro da lei natural, da lei divina, ou a lei universal. Nós no aprendizado estamos como estamos agora aqui sentados ou precisamos de espaço para nos movimentarmos? Vamos precisar de espaço? Vocês, na parte teórica, portanto, do receber, podem estar como estão aqui. Se tiverem alguém em quem aplicar o Reiki, depois para treinar, tudo bem. Se não tiverem, vão praticar com vocês próprios e depois tentam praticar com alguém. Também vamos dar um manual de posições com as posições de Reiki. Isto pode ser o manual básico, normalmente aquele do início, mesmo do Reiki clássico, das posições de mãos e isso. Mas depois há variantes para a gente treinar. E vamos trabalhar isso. É uma coisa interessante.
Mas, sobretudo, é preciso não esquecer que o Mikiono não é apenas isso. Mikiono é consciência, consciência cósmica, consciência além forma, além limite, além tudo. Ok? Sim. Chama-se isso transcendência. Eu estou a dizer isto por causa da casa, percebe? A casa é pequena e haverá serventia. E temos que estar pegados. Não se preocupe. Seguramente, a gente não vai precisar de grandes passos. Não se preocupe. Okay. Este símbolo, doutor, aqui, este símbolo. Sim. O M. Sim, o M. Diga. Eu quando vi isto, Uhum. parece que encontrei alguma coisa que conhecia, mas não conheço nada. Exatamente. Eu também tive essa sensação. Parece que conhecia tudo, mas depois não conhecia nada. Não, só isto. Era muito familiar. Entretanto, eu tinha visto, vocês estão a ouvir? Sim, estamos a ouvir bem, estamos a ouvir. Entretanto, eu já tinha visto um filme que é Mulher Maravilha. Não sei se já viram. Certo. E já vi o filme 2 vezes. E aquilo fala da Avalon, é muito lindo. Muito lindo. E a Maravilha aparece-me como um símbolo. E eu disse, ai que lindo, eu conheço isto de algum lado. E estava a ver o filme e estava empolgada a tentar descobrir de onde é que eu conhecia isto. Quase a 2 terços do filme há uma guerra, há uma luta das mulheres a salvarem lá, aquela ilha, que eu penso que é a ilha da Avalon. E tem um símbolo, tem aqui uma coroa, uma tiara. E eu não tirava os olhos do símbolo. E o símbolo aparece-me, eu acho que é igual a este. Um deles, que é sempre. Eu acho que é este. Ora bem, este símbolo não é por acaso, ele é um escudo, não é? Sim. É um escudo. E é um escudo dividido ao meio. Sim. E tem um lado luminoso e um lado sombrio. Não é? E lá também. E tem ao contrário, tem um M. A perna do M é sombria na luz e a perna do M é luminosa na sombra. Tanto o primeiro como o segundo volume são iguais no símbolo. Ora bem, o que será isto, não é? Isto é nem mais, nem menos. Primeiro, este escudo não é por acaso, tem quase uma forma de triângulo invertido. Parece um coração quase também. Tem uma forma de triângulo, tem uma forma que faz lembrar o coração. Então quer isto dizer, basicamente, o amor é defesa, o amor é virtude e o amor é a defesa, o amor é a conquista e ao mesmo tempo a defesa. Os guerreiros usavam escudos para se defender, mas também quando conquistavam. Então a conquista é feita com o amor, as armas são o amor e o coração com o M significa o coração da mãe. E ao mesmo tempo é o yin e o yang. No lado, o lado escuro tem em si a raiz da luz no qual se há de converter. Mais tarde se transformará em luz que terá em si uma parte de sombra menor para vencer. E assim sucessivamente. É a alternância dos ciclos. É a mesma coisa.
Diga, diga. O doutor tem que ver o filme. Pois, mas é o que isto simboliza. Por outro lado, o M simboliza, portanto, mãe e simboliza também, portanto, a matriz. Matriz, mas não é Matrix, como chamam. É exatamente a matriz da vida, a matriz celular, tudo isso. Daí que este símbolo é fantástico porque tem tudo aqui reunido. E trata das palavras que o doutor disse agora. Trata. Exatamente. Ele está na internet, de certeza. É maravilhoso o filme. Este símbolo é um dos símbolos do Miki Ono, mas temos um símbolo do Miki Ono exatamente que está no nosso certificado. Nós já temos um certificado. O certificado está lindíssimo, doutor. E aquele é que é o símbolo, aquele é que é o selo do Miki Ono. Aquele é o selo do Miki Ono. E vocês, quando forem TEM, terapeuta energético Miki Ono, terão um cartão com aquele símbolo também, no cartão, além da vossa foto. Isso é em que nível, doutora? A partir do quinto nível, já podem ter o cartão. Pronto, temos de trabalhar muito. Minha amiga. Nada se faz sem trabalho. Vamos lá ver uma coisa. Eu, quando estudei medicina, eu saí médico quando acabei o curso. Mas isso não quer dizer que eu era médico. Não. Eu ainda hoje estou a aprender medicina. Exatamente. Muito bem. Percebe? É verdade. Portanto, eu lembro-me quando eu tirei... só sou médico. Eu só sou médico porque fiz um curso, mas eu ainda estou a aprender medicina. Quando eu tirei a carta, o meu instrutor dizia-me: a senhora, quando passar, nunca pense que sabe conduzir, porque é aí que vai aprender a conduzir. É na prática do dia a dia. Claro. Portanto, se convence que sabe conduzir, a coisa não vai correr bem. Claro, e eu como médico, se eu não souber que estou a aprender, eu não serei capaz de ser um bom médico. Claro, exato. Pronto, eu acho que não temos aqui mais perguntas, doutores. Vamos ver então. Eu desejo a todos uma excelente noite, muita paz. Mas obrigada, aqui a nossa doutor. amiga, mas antes de sairmos aqui, a nossa amiga queria falar alguma coisa. O doutor já dissera este símbolo. Era isto? Ok. Então já está. Pronto. Já está. Já está. Muito bem, muito bem. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Uma boa Obrigada noite pela para vossa todos. presença. Ainda não sabemos qual será o tema para a semana, quinta-feira, mas entretanto o doutor vai nos dizer e vai nos surpreender com um novo tema. Certamente. Olha, vou falar sobre. Vamos falar sobre consciência paradisíaca. Consciência paradisíaca. Nós, se calhar, poderíamos falar mais um bocadinho sobre a morte. Eu não sei se é possível, acho que até foi a Umbelina que sugeriu há bocado, não foi? Foi a Umbelina, não foi? Doutora achar. Diga? Se a doutora achar, porque o assunto não se esgota. Claro, posso. Posso falar sobre a morte e posso falar sobre a instrução além-morte. Quando nós vamos estacionar nas ilhas de luz, nas colónias, o que vamos lá aprender? Eu posso falar sobre isso. Senhor. É um tema interessante. É. Pronto, então a próxima será a consciência paradisíaca. O tema vai ser, se calhar o tema vai ser além-morte,
que é que acha? Ou além-morte? Eu acho interessante. Além-morte. Além-morte. Portanto, na próxima quinta-feira, não é? Vamos pôr antes do além-morte. Mas o doutor, se quiser dar a consciência paradisíaca, deve ser muito bonito também, por isso. Bonito ou não, se calhar o além-morte prepara-nos para a consciência paradisíaca. Pois. É interessante. Vamos nessa. Se calhar ainda abordamos no mesmo tema. Logo se vê. Obrigado. Obrigado eu é que agradeço a todos. Bem-ajam e... As pessoas estão-se aqui a despedir, a dizer que... Pronto, a dizer a partilha, a boa noite e a despedirem-se. Estava aqui a despedir-me também. Tudo o que precisarem de mim estou a dispor. Sempre. Obrigada, doutor. E mais à associação também, que está ali a Maria Manuela, a Portal de Luz e as publicações Maitreya, que têm acompanhado o nosso trabalho e ajudado também muito na divulgação. Acho que é uma mais-valia para todos esta partilha que o doutor Carlos está a fazer connosco e eu pessoalmente sinto-me muito agradecida por estar aqui, por ter estado aqui estas quintas-feiras todas e espero continuar por muitas mais. Vamos nessa. Eu não prometo é que quando for fazer a formação de Reiki não ter assim umas intromissões dos meus gatos. Aí é que eu não posso. Até penso que vou ter mais intromissões, porque eles vão andar à minha volta muito mais do que antes. Depois vou sentir mais a energia, não é? Vão andar aqui, mas pronto. É da maneira que a gente se ri um pouco e no fundo a energia da mãe é a energia da vida e é diversa. É verdade, é verdade. É isso. Muito obrigada, doutor, mais uma vez. Obrigada a todos. Muita paz a todos. Obrigada e um bem-aja a todos. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite.